Fala pessoal, Juliana aqui com vocês, um ótimo 2021 para todos nós, tá? Então vamos lá, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre autoestima, autoconfiança, realizações para 2021, redução de ansiedade, metas, enfim. Vamos bater um papo aí sobre como a nossa autoestima, a nossa autoconfiança influencia o que nós queremos realizar e também influencia o nosso nível de ansiedade. Então vamos bater um papo aqui. Seguinte, que eu quero falar com vocês hoje. A gente, começo de ano, é normal que a gente fale muito de planejamento, metas, enfim, sobre realizações. Porém, o que a gente precisa entender, né? Essa é a minha visão, não significa que eu tô certa, tá? É apenas o que eu sigo na minha vida. Como vocês sabem, eu compartilho aqui com vocês o que eu sigo na minha vida. Então vamos falar de metas e realizações. Então o que acontece? Todo mundo tem metas, né? Todo mundo tem sonhos, mas sonhos é diferente de metas. Sonho é algo que a gente deixa muito para depois. Às vezes a gente inconscientemente pode acreditar até que é impossível realizar. Só que quando a gente torna esse sonho uma meta, aí a gente tem atividades para realizar, né? Para que a gente atinja essa meta. Então vamos lá. Então pode ter pessoas que têm o sonho de viajar para um lugar X. Só que inconscientemente essa pessoa acredita que isso não é possível. Só que a partir do momento que ela torna esse sonho uma meta, ela vai começar a guardar dinheiro para poder realizar essa meta, né? Então o sonho deixa de ser sonho e vira uma meta que é possível ser realizada, tá? Então só para deixar isso bem estruturado, diferença de sonho e meta, e porque algumas pessoas alcançam e outras não. Enfim, vamos lá. A questão quando a gente fala de metas, né? Então muitas pessoas levam essa questão da meta muito pro lado material. Então é carro, é casa, é viagem, guardar dinheiro, tal e tudo mais. E isso é natural. Por quê? Porque é o mundo que a gente vive hoje. O mundo que a gente vive hoje, ele de alguma forma ele nos influencia para conquista material, tá? E aí que entra a questão da ansiedade, aí que entra a questão do estresse, aí que entra a questão da gente deixar a nossa essência de lado e acabar vivendo muito mais aquilo que o mundo diz que a gente tem que viver. Por que eu tô falando isso? Porque é claro, é nítido que a maioria das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho que tem, insatisfeita com a vida, insatisfeita com o corpo, enfim, uma insatisfação e uma falta de confiança, uma baixa autoestima. E por que isso acontece? Porque de alguma forma, como eu já falei, a sociedade ela impõe algo que, se você não enquadra nesse algo que ela está impondo, significa que você não está vivendo o que seria correto, tá? De acordo com o que a sociedade diz. Só que qual que é o problema disso? O que é o ser bem-sucedido? Hoje, de uma forma estabelecida pela sociedade. A sociedade acredita que quem é bem-sucedido tem a parte material muito bem estruturada. Então significa que a pessoa que tem um carro, a pessoa que tem uma casa, a pessoa que está num financiamento, a pessoa que tem coisas. Então hoje a sociedade diz que quem é bem-sucedido é quem tem coisas materiais. Só que qual que é o problema disso tudo? Mais uma vez, não significa que eu sou certo. Eu estou falando a minha visão, a forma como eu vivo, enfim, a forma como eu tento viver com um pouco mais de paz e não me deixar influenciar tanto pro externo, tá? Não significa que eu tô certo, aqui é uma troca de ideias. Então o que acontece? As pessoas, elas se permitem trabalhar num emprego, né, num trabalho que elas não gostam, simplesmente para elas terem uma renda maior, para que elas tenham aquilo que a sociedade diz que elas têm que ter, né? Então a sociedade diz que a pessoa tem que ter uma casa própria, né, um carro do ano. Só que tudo isso custa, e a partir do momento que custa, você tem que ter lá um trabalho que permita que você tenha esse custo. Só que qual que é a grande questão, tá? A grande questão é que as pessoas estão deixando a essência de lado. É esse ponto que eu quero trabalhar aqui com vocês. O que é deixar a essência de lado? Às vezes a pessoa simplesmente quer trabalhar, ela quer trabalhar com algo que ela realmente gosta, né? Então, que seria o quê? Sei lá, de repente a pessoa gosta de, sei lá, atividade física, de repente a pessoa gosta de
sei lá, de estética, enfim, a pessoa gosta de algo, né, que poderia ser o trabalho dela, se ela desenvolver, ela pode ser bem remunerada por aquilo, só que ela se deixa levar pelo que a sociedade fala e ela escolhe uma profissão que dá o dinheiro para ela, tá? É óbvio que a gente tem que ter o dinheiro pro nosso sustento. Eu não tô falando aqui que a gente tem que jogar tudo pro ar e viver o nosso sonho. Nada disso, tá? Não tem nada a ver. O que eu tô falando é que você pode transformar aquilo que você gosta num trabalho, tá? Se você gosta de estética, você pode fazer um curso técnico de estética e trabalhar com isso. Se você gosta de esporte, você pode fazer uma ciência do esporte, uma educação física e trabalhar com isso. Enfim, o que eu tô falando é que você tem que equilibrar aquilo que você gosta e fazer aquilo ser bem remunerado, tá? Então existem diversas formas hoje. É óbvio que você vai ter que aprender algumas técnicas, mas você pode sim transformar isso no seu trabalho. E onde entra a questão da autoconfiança e da autoestima que eu falei aqui pra vocês? Quando a gente deixa o externo influenciar excessivamente na nossa vida, a gente diminui a nossa autoestima. Por quê? Porque você olha o que a sociedade está falando e aí você fala, eu não me encaixo nisso, no que as pessoas dizem, né? A sociedade diz que tem que ter. Né? Então você vê as pessoas lá se endividando para ter algo material, porque dizem que quem tem aquilo, né, é bem sucedido, ou seja, o bem sucedido está estruturado de uma forma onde você tem que ter coisas materiais e talvez até um cargo para que você seja reconhecido como uma pessoa bem-sucedida. E aí você olha e fala, mas, eu não me enquadro nisso. E aí a sua autoestima vai lá embaixo. Quando sua autoestima vai lá embaixo, é aí que entra as crises de ansiedade, é aí que entra a insegurança, é aí que você começa a cair num nível de emoção muito baixo, e isso influencia o seu estado, o seu bem-viver, o seu bem-estar, o seu equilíbrio emocional. E tudo isso por quê? Porque as pessoas têm tendência a viver no externo, né? Então, tudo isso que eu falei para vocês da questão do status, da sociedade, do materialismo, quando a gente entra nessa, a gente se afasta da nossa natureza, que o que é a nossa natureza? Aquilo que a gente realmente gosta, falando de profissão, tá? Então a gente se afasta e às vezes até da nossa personalidade, às vezes a gente acaba se afastando para entrar naquilo que a sociedade diz que é correto. E aí, quando a gente entra nessa, a gente cai numa ansiedade, numa baixa autoestima, numa falta de autoconfiança. Então, qual que é o recado, né? A troca de ideia que eu quero deixar para vocês hoje? Se a gente quer realizar alguma coisa em 2021, coloque no papel o que você quer realizar. Só que coloque no papel aquilo que você realmente quer realizar da sua essência, do seu coração. Por quê? Porque se você ficar totalmente no externo, você vai sofrer. As crises de ansiedade vão acontecer, tá? Além do que, a partir do momento que a gente começa a viver realmente a nossa essência, a gente tem uma tendência de não deixar as coisas para depois. A gente tem uma tendência de realizar mais. Por quê? Porque aquilo nos alegra, aquilo nos faz nos sentir bem. Tá? Então, vamos começar a parar de olhar um pouquinho externo e começar a olhar um pouquinho de dentro para fora. E não nos preocupar com o julgamento. Nossa, mas o que a pessoa vai dizer se eu abandonar essa carreira e partir para uma nova profissão? De verdade, dane-se o que as pessoas vão dizer. O que importa é a sua realização, é o seu bem-estar. Por quê? O que somos nós nessa vida? Um estalo. Tá? Um estalo. Então não adianta você correr pra quê? Tá? A grande questão da vida é a gente viver perto das pessoas que a gente ama, é a gente fazer um trabalho que realmente tem a ver com a gente, é a gente chegar em casa e estar satisfeito de falar, puta, nossa, fiz um trabalho legal hoje, realizei, né? É a gente ter tempo pra nossa família, é a gente ter tempo pra gente, é a gente se sentir íntegro, né, inteira, ou seja, é a gente se sentir preenchido, e esse preenchimento é de dentro para fora, não de fora para dentro. Esse preenchimento vem da gente fazer aquilo que a gente realmente tem habilidade, fazer aquilo que realmente está na nossa essência. E quando a gente se desconecta da nossa essência, a partir do momento que a gente entra no externo, né, e se afasta do interno. Então, quando a gente se afasta da nossa essência, é aí que vem
as doenças emocionais, ansiedade, depressão, autoestima baixa, falta de autoconfiança, e onde os problemas começam. Por quê? Estamos conectados mais com o externo do que com o interno. Então vamos para esse 2021, avalie as suas metas, as suas realizações, e vamos ver realmente o que nos preenche, tá? E o preenchimento está de dentro para fora. O que realmente é importante para você, tá? Se hoje fosse o seu último dia de vida, né, o que você gostaria de fazer? Tá? Você seria feliz com a rotina que você tem se hoje fosse o seu último dia de vida? Tá? E aqui eu não tô falando que vamos abandonar tudo, né? Eu já falei, vamos abandonar tudo e vamos viver. Não, não é isso. É a gente começar a viver um pouco mais da nossa essência e parar de querer viver tanto que a sociedade diz que a gente tem que viver. Tá? Vamos se aproximar daquilo que realmente nos faz feliz. É esse o recado do primeiro vídeo aí de 2001 que eu quero deixar para você, 2021, né, que eu quero deixar para vocês. É mais uma reflexão pra gente realmente entender que tudo que a gente precisa já está dentro de nós, né? Então, tudo já está aqui. Nós já somos felizes. O problema é que a gente coloca a nossa felicidade no externo, mas não. Se a gente se reconectar conosco, a gente tem a nossa felicidade, a gente só precisa buscar. E não está em coisas, está no nosso dia a dia, está na nossa essência, está na nossa habilidade, em colocar a nossa habilidade para fora. É esse o papo que eu quero deixar com vocês. Eu acho que para 2021 e para todo início de ano, o que vale realmente é a gente se conectar conosco e não com o externo. Então vamos nos conectar, tá, com a gente mesmo, e a partir daí a gente realmente faz aquilo, planeja aquilo que a gente quer viver baseado no que faz a gente se sentir bem, tá bom? Um grande abraço para vocês, eu espero que todo mundo tenha um ótimo ano, e aos novos inscritos aí, sejam muito bem-vindos, tá? Espero que vocês gostem do conteúdo. E como eu falei, aqui o intuito não é ser certo, ser errado. Aqui é uma troca de ideias, simplesmente do que eu faço no meu dia a dia para tentar viver a vida um pouco mais leve, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau.